Oi pessoal, hoje não vai ter aquele mendigamento maravilhoso, gostoso que eu sei que a gente gosta agora no início, pelo menos não agora. Talvez é um dos vídeos mais especiais assim que eu venho gravar aqui pro canal. É um vídeo que faz muitos anos que eu venho querendo gravar pra falar sobre um sonho que eu tenho, uma vontade que, como vocês já devem ter visto na thumbnail do vídeo, no título aqui desse vídeo, sim, um dos meus maiores sonhos, assim, que eu nunca contei pra ninguém, assim, pra praticamente ninguém, é que eu queria ser escritora, basicamente escritora de romances, que é uma coisa que eu gosto muito de ler, que eu sempre li desde muito nova, desde a época que a minha avó me levava na biblioteca pública, lá de Santo Ângelo, que é a minha cidade, para quem já é conhecido aqui do canal, conhece um pouco da minha história, sabe que eu sou de Santo Ângelo, e lá minha avó trabalhava na biblioteca pública da cidade. E lá a gente ia super cedinho, eu me enfiava lá na parte de livros infanto-juvenis e infantis, e passava a manhã toda lá lendo, devorando os livros, imaginando diversos lugares, histórias, enfim, personagens. E desde aquela época sempre me despertou, me deu esse despertar, essa vontade de ser uma escritora. Mas antigamente eu gostava muito de poemas, de poesia, pelo simples fato de que eu fazia parte de um CTG, que era o lugar onde eles realizavam os eventos tradicionalistas, né, gaúchos. Lá eu declamava, então poesia, poemas eram coisas muito presentes na minha vida. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui ficando mais velha, fui me tornando adolescente, fui me tornando adulta, as minhas vontades passaram a ser outras, então eu comecei a ler livros com um teor mais romântico, porém com alguns tons de aventura, uns tons mais picantes, né, os romances assim mais apimentados, enfim. E antigamente a minha avó, ela lia muito aqueles mini books que eram os Júlia, o Sabrina. Então eram romances muito estilo novela mexicana, tinham muitas reviravoltas, como se fossem realmente novelas mexicanas, novelas turcas. E aí a partir de alguns anos atrás, ali por 2019, 2020, eu escrevi alguns fragmentos de alguns livros de categorias, estilos totalmente diferentes. Desculpem a minha mão suja, eu tava fazendo revisão de algumas coisas e aí eu esqueci de dar uma limpadinha na mão. A partir daí eu escrevi alguns fragmentos de alguns livros, porém eu não me sentia capaz nem suficiente para aquele sonho. Eu sentia que eu não teria capacidade de lidar, principalmente psicologicamente e emocionalmente, com o fato de se desse certo. Coisa que eu achava que não seria possível algo dar certo em relação a esse sonho e para essas coisas boas acontecerem na minha vida. E é isso, gente. Então, basicamente, começou daí. Aí, muitas coisas aconteceram. Aconteceu a minha gestação. Eu tive o meu primeiro filho. Para quem não sabe, eu tenho um filho. Ele vai fazer 3 anos já. Ano que vem, início do ano que vem, ele já vai ter 3 anos. E o Teodoro foi um grande presente de Deus na minha vida, foi um suspirar, né, um voltar à superfície para eu entender muitas coisas e também ver a força que eu já tinha, mas que eu não entendia, e ser maior do que eu já era. O Teodoro foi uma das maiores motivações as quais me levaram a tomar a decisão de voltar a escrever. E aí agora, início do ano de 2023, eu voltei a escrever um livro. Porém, eu estava num momento da minha vida assim que eu estava passando por uma decepção amorosa, uma das várias da minha vida. E a história, claro, é baseada em fatos reais, é uma história de romance, mas também a gente coloca um pouquinho de ficção e um pouquinho de realismo mágico, que tem bastante das minhas referências, que é a série Eu Nunca e principalmente Jane a Virgem. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu passei a minha gravidez toda assistindo Jane a Virgem. Eu passei, até hoje, de vez em quando eu boto pra mim assistir, pra mim rever, pra mim relembrar
a minha gestação, porque a história da Jane é incrível e é basicamente assim, muito parecida, ela é muito parecida comigo, a personalidade dela. E um dos nomes que eu sonhava, né, em dar para o meu primeiro filho, se meu filho fosse menino, um deles, além de Teodoro, o meu filho também teria a possibilidade de se chamar Mateu, que é o nome do filho dela na série. Então foram diversas coincidências assim as quais me fizeram ter esse acordar, né? A partir daí, dessas histórias de decepções amorosas e tal, eu comecei a escrever. E aí em junho de 2023 eu resolvi contar. Gente, pra eu não contar um segredo que é meu para as pessoas que me rodeiam, gente, é muito difícil pra geminiana aqui. Eu guardei desde abril que eu comecei a escrever, desde metade de abril até junho. Foi assim uma luta pra mim conseguir não contar pra ninguém, muito menos pra minha avó, assim, que é uma das minhas maiores apoiadoras, assim, de todas as minhas loucuras que eu faço na minha vida. No dia do meu aniversário, no dia 20 de junho, eu contei pra ela, pra minha avó e pra minha mãe. E as duas, assim, tiveram reações, assim, incríveis, que eu fiquei boba. E aí eu comecei a conversar com alguns amigos meus, assim, mais próximos, que têm convivência comigo, e o apoio que eles me deram foi incrível. E aí, a partir de junho, eu ainda estava em processo de finalização da história do meu livro. E eu terminei o meu livro, vai fazer um mês. Eu terminei ele metade de julho. Aí, da metade de julho em diante, ali por finalzinho de junho, início de julho, eu comecei a entrar em contato com algumas editoras, porque aqui em Capão da Canoa não tem. E aí eu comecei a procurar na internet. E eu queria publicar o meu livro, porque um monte de gente estava me incentivando a fazer isso. Eu recebi o contato da editora Flive, que eles são lá de Uberlândia, Minas Gerais, mas eles têm alguns representantes editoriais espalhados por aí. E eu conheci a Marina, que ela é gaúcha também, e não tinha como eu não me apegar com ela e não gostar dela. E aí ela tirou todas as minhas dúvidas, ela sanou os meus questionamentos, ela me ajudou muito. E aí na sexta-feira passada, ela me enviou um contrato. Ela disse o seguinte pra mim, que era pra eu ler com calma durante o final de semana, pra eu analisar, pra eu conversar com alguém que fosse, assim, da minha confiança, né, e tal. E aí foi o que eu fiz, passei o final de semana inteiro refletindo. Eu costumo, final de semana, sair pra descontrair um pouquinho, mas eu preferi ficar mais reclusa ali no meu momento ali, né? Tipo, eu preciso analisar todos os prós e contras dessa situação, e é uma coisa que poderia vir a se tornar realidade e tornar um sonho, não só um sonho meu, mas é o sonho de uma menina de lá muitos anos atrás, de uma menininha que sentava no meio de um monte de almofadas, de um forte de almofadas, dentro de uma biblioteca pública, e simplesmente tinha o sonho de um dia poder escrever um daqueles livros com capa dura, capa colorida, cheia de desenhos, enfim. E é uma coisa que não é só minha, é uma coisa que foi sonhada por muitos anos, e também vem a carga de muitas pessoas, inclusive do apoio da minha avó, do olhar do meu filho. Então, assim, foram diversos aspectos, assim, que me incentivaram, que me levaram a tomar a decisão de que sim, a única pessoa a qual não pode duvidar de mim mesma sou eu. Então, isso que eu tentei botar na minha cabeça, que não importa o que as outras pessoas falarem, assim, pra tentar desfazer o seu sonho ou tentar diminuir a sua vontade. O que importa é o que você acha de você e o que você pensa sobre o seu sonho. Porque nada na vida é impossível. Para tudo se tem solução. São diversas frases de efeito que, por mais bobas que pareçam, assim, sendo ditas assim, né, podem ser levadas na brincadeira, mas se a gente parar pra pensar real, são coisas que realmente fazem sentido. Então, por muito tempo eu achava que eu não seria capaz de sustentar esse sonho. E aí, quando eu finalmente coloquei fim no meu livro, eu pensei, não, agora tá na hora de eu investir num sonho que é um sonho que é pra mim, é uma coisa que eu sei que eu nasci pra fazer,
que eu gosto de fazer e que eu nasci com o dom de comunicar. Não importa como, não importa se é falando aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, se é fazendo maquiagem, se é tocando violão, plantando bananeira, não interessa qual é o dom que a gente tem. Se a gente sente que aquilo nasceu pra gente, se aquilo vive se repetindo na nossa vida, é porque aquilo tem que acontecer. A gente tem que passar por aquele processo. E foi aí que ontem, na segunda-feira, eu fiz a assinatura do contrato na parte da tarde. E aí, hoje, que é terça-feira, inclusive, a diretora, a parte editorial, né? Acho que é Daiane ou Daihania, não sei, me perdoem. Da editora Flive entrou em contato comigo pra gente dar início a algumas revisões. Então, a partir de agora, a partir da assinatura do contrato, eu tenho 20 dias pra mim fazer as últimas revisões, pra gente conversar sobre o briefing da capa do livro. Assim, a ideia seria uma coisa mais ou menos assim, mas aí eu vou mostrando pra vocês como está se dando o processo. E é isso, pessoal. Agora eu sou uma autora da editora Flive. Inclusive eu vou deixar o link da editora aqui na descrição para vocês conhecerem a editora, porque lá tem diversos autores incríveis, maravilhosos. Inclusive eu não sabia, mas eu já tinha lido livros da editora deles. E eu não sabia, porque antigamente eu não prestava muita atenção nessas coisas. Então, até porque eu não sabia como funcionava para publicar um livro. Então, esses pequenos detalhes eu tô reconhecendo agora, só que vendo de um outro ângulo, com outro olhar, um olhar mais maduro, um olhar de escritora, um olhar de autora de livros. Então, muito prazer, eu sou Natasha Guterres, eu sou a autora da editora Flive. Gente, vocês não têm noção do quanto é sensacional poder falar isso, que é uma coisa que eu esperei muitos anos, é uma coisa que preenche meu coração que preenche não, que transborda meu coração. E é isso, pessoal, essa é a notícia. Então, a partir de agora, depois que o livro for publicado, tá, a gente pretende fazer um evento de lançamento, mas isso é só mais pra frente. E na editora, com o livro, tá, vai ter a pré-venda do meu livro lá no site da editora, que vão ser 15 dias, do dia 1º de dezembro de 2023 ao dia 15. E dentro desses 15 dias, a gente tem uma meta pra ser batida como o primeiro livro, né? Então, eu tenho que vender 50 livros, 50 exemplares durante a pré-venda. E eu tenho certeza que essa pré-venda vai ser muito gostosa, porque eu já tô tendo uns insights, assim, alguns feedbacks de algumas pessoas em relação a essa minha vontade de ser escritora. Porque, como diz a minha avó, todos nós temos um pouco de escritor na nossa vida. Então, assim, eu acredito que cada um de nós tem um pouquinho desse dom comunicador, de comunicar histórias, de contar histórias, de viver histórias, na verdade, né? E poder contá-las para as outras pessoas, seja numa folha de papel ou em qualquer outro lugar. Ou apenas contando. Independente da crença de cada um, eu acredito que o universo está me presenteando de uma forma muito bonita. Assim como ele me presenteou com o meu filho, ele está me presenteando com esse novo filho. É isso, pessoal, eu tô muito feliz. Logo mais eu vou ir postando mais algumas informações, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok, lá no Instagram. É Nath Guterres, tá bom? Vou deixar aqui, passando aqui. Vou deixar o link do site da editora aqui na descrição. Se você não é inscrito e chegou através desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal para me conhecer minha rotina. E não, eu não vou falar somente sobre este assunto, tá bom? Eu falo sobre rotina, sobre maternidade, sobre alguns acontecimentos que acontecem por aqui na vida de uma mamãe solo, porque como todo mundo sabe, quem me conhece aqui do canal, quem me conhece lá do Instagram sabe que eu sou mãe solo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aqui embaixo e me conta aqui se vocês estão ansiosos, porque o próximo vídeo que eu vou trazer pra cá é falando sobre o livro especificadamente, tá? Título e coisa e tal, e também eu vou falar um pouquinho dele. Muito obrigada, propaganda, eu amo isso, o final do vídeo assim, é maravilhoso. Vou falar também um pouquinho do meu livro lá no Instagram, então fiquem ligados.
tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau e muito obrigada.